Tudo bom, terceirão? Continuando então nosso material aqui, capa 7. Nós temos aula 25, problemas sociais urbanos. Esse assunto, né, para quem mora na grande São Paulo, região metropolitana do Rio e tantos outros lugares metropolitanos, se depara bastante, né, com os problemas sociais urbanos. Então, a gente tem alguns exemplos citados aqui pelo autor, como o déficit habitacional. Bom, a gente vê ali a quantidade de pessoas morando em lugares impróprios, né? Muitas vezes debaixo de ponte, áreas de córregos aí ocupados, fazem aquelas palafitas e do lado, né? Então, é algo visível, né? Muito visível em países subdesenvolvidos, em que houve esse rápido crescimento urbano, conforme vocês viram na aula 24. O rápido crescimento urbano acaba aqui criando uma massa de pessoas que saíram do campo para a cidade, no chamado êxodo rural, e assim, sem perspectiva mesmo, né? Só uma tentativa de sobrevivência. Então chega num determinado local, não tem casa adequada, não tem trabalho, acabam ficando, de certa forma, às margens, né, do que uma sociedade necessita, do que um cidadão necessita. E esse problema, então, de déficit habitacional, né, acaba que por criar uma sociedade segregada, né, uma sociedade em classes sociais. E toda segregação gera violência. Né? É lógico que não podemos generalizar nunca, né? Mas violência gera violência, a gente não pode esquecer isso. E aí a gente tem, então, nesse caso de uma cidade que sofre com esse crescimento acelerado, o problema do inchaço urbano. Então, ó, cresce demais, né? Muitas pessoas chegando, macrocefalia, alguns lugares, né, sofrendo a questão da especulação imobiliária, né, valorizando mais do que outras. E muitas vezes um terreno fica, você já deve ter observado isso, um terreno fica ali por muitos anos parado, né, não ocupado, só esperando a cidade crescer no entorno dela, justamente para valorizar o imóvel. Né? Isso é especulação imobiliária. A falta de planejamento urbano, nem se fala. Né? Completando, né, a aula anterior, existem as cidades espontâneas e as cidades planejadas. Então, o próprio termo já fala, né? A planejada é aquela que foi colocada no papel e foi repensado antes. A espontânea não, né? Ela vai simplesmente crescendo, abre uma rua aqui, abre outra ali, e nada de sistema de saneamento básico. Então, as coisas vão sendo construídas assim, né? Daquele jeito. Então, falta de planejamento urbano é uma característica também. E políticas públicas habitacionais precárias. A gente tem aí vários programas, né, tanto do governo do estado quanto do governo federal. A realidade é que é uma das obrigações, né, da gestão pública. Recebe os impostos, então tem que saber utilizar da forma adequada, né? Segurança, educação, que eu bato sempre na tecla, né? Eu acho que esse é o principal. Educação, saúde, segurança, né? A habitação não é diferente. Então, as políticas públicas educacionais, elas deveriam ser mais efetivas, né? Para que todos, de fato, pudessem ter um lugar adequado. E que não ocorresse, de fato, essas ocupações irregulares, né? Em lugares de relevo, acidentado, inclinado, que a gente vê as unidades de proteção permanente, né? Inclui as áreas de rios, inclui as áreas de encostas aí. E como não existe uma fiscalização, não existe políticas públicas habitacionais adequadas, e muitas vezes o descaso mesmo das autoridades fazem vistas grossas a esse problema, o negócio vai tomando uma dimensão muito maior. Né? Consequências, sem dúvida, né? Quando há um deslizamento de terra, a água do rio sobe, o problema das enchentes, então é um problema sério. Então, nessa segregação socioespacial, ele coloca aqui para a gente, então,
os problemas dentro de uma cidade. Aí você tem ali bairros mais periféricos, cortiços, favelas, né? Características gerais: população de baixa renda, infraestrutura básica precária, omissão do poder público, alta informalidade e criminalidade. Do outro lado, espaços autossegregados, né? Então, há urbanizações fechadas, condomínios verticais, prédios e horizontais, casas. E aí as características dessa população: uma população com poder maior aquisitivo, né? Poder, segurança e lazer privados, acesso restrito à população, homogeneização social. Bom, eu acho que é bem claro isso daqui, né? A própria situação aqui, eu acho que já define bem isso, né? É uma questão de quem tem mais, quem tem menos. Mas ambas as partes aqui acabam que sofrendo, né? Lógico, sofrimentos diferentes, mas sofrem. Lógico, um sofre com falta de acesso às coisas básicas aí, educação, saúde, comida, né? Enquanto o outro já tem educação, né? O acesso à educação, tem saúde, tem comida, né? Mas muitas vezes acabam que se isolando, né? Em ambientes extremamente protegidos por conta do medo das coisas lá fora, e acabam que sofrendo outros patógenos também urbanos aí, né? Então, um negócio... Bom, e essa é a consequência das socioespaciais da segregação: fragmentação do espaço urbano, bem claro isso, valorização dos espaços privados em decadência dos espaços públicos, né? É uma das características que a gente vê nas nossas praças de um modo geral, subutilizadas, abandonadas, sujas, né? Muitas vezes com moradores de ruas, né? Mas eu volto a afirmar aqui, ó, é um problema de todos, não é um problema só de um ou de outro, né? Nem sendo privado, nem sendo dos órgãos públicos, de todos mesmo, né? Cada um tem que fazer sua parte de um modo geral, cuidar do espaço, evitar, né, a degradação do meio onde vive, né? Então é um contexto. Não se fala em políticas públicas, né, se não fosse algo bastante complexo, né? Políticas públicas. Falta de coesão social e o avanço da violência, né? Então, são algumas das características aí. E mais uma vez, temos então algo, como eu disse numa outra ocasião, problemas muito próximos da gente, né? A gente observa isso no nosso dia a dia, no deslocamento do nosso trabalho, da nossa casa do nosso trabalho ou para a escola, assistimos de forma pacífica, né? E até muitas vezes sem importância, ou não, nem observamos isso com o grau de relevância que deveria ter. Passamos por pessoas caídas na rua, por pessoas que estão morando em qualquer lugar, crianças pedindo, né, comida, bala, moeda no farol, né? Então é uma situação real, é uma situação degradante, né, na questão do ser humano. Então, assim, faz a gente, muitas vezes, ou algumas vezes, refletir um pouquinho, né? O que está acontecendo? Por que tem acontecido isso? Por que os lugares eles são pouco aproveitados? Os lugares públicos que deveriam ser utilizados por lazer estão abandonados. E aí, assim, eu não posso sair de casa porque eu tenho medo de ser assaltado, porque eu estou com o celular na mão. Então, assim, o que está acontecendo, né? Então, tudo isso gera uma segregação socioespacial, né? Então é isso. Agora, concluam aí os exercícios. Vou dar uma parada no vídeo aí, para que vocês possam corrigir os exercícios 1 e 2. Bom, vamos lá então. Temos aqui o primeiro exercício. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial de cada população, né? Bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água.
Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições para viver nesse espaço. Então, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequências a expansão das áreas periféricas pelo crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Segundo exercício, subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, a letra D, ela resume bem aqui, ó, a ocupação das áreas de riscos suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. De vez em quando a gente observa essas notícias aqui, ou pela enchente, ou por deslizamento de terras, infelizmente. Beleza, então, pessoal? Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!